Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês me ouvem. É isso, vamos começar mais uma aula. Começo pedindo desculpas sobre a minha ausência na semana passada. Eu trouxe aqui a terceira integrante, a mais nova integrante, e é também a responsável por não ter tido aula na semana passada. Dá um oi na linha, dá um oi pra gente. Ela subiu no meu notebook que estava na estante e está mordendo meu fone agora. E tive que levar no técnico, ele me prometeu um prazo, não conseguiu cumprir. Eu prometi entregar a aula no meio da semana passada, não deu. Mas enfim, voltamos hoje, nessa que vai ser a última aula desse processo de industrialização. A gente vai falar um pouco dos países, dessa industrialização em países desenvolvidos também. E depois, na semana que vem, acho que a gente fala de globalização. Depois a gente volta um pouco para a geografia física, né? Aproveitando o frio que está aqui hoje, estou até de touca, como vocês podem perceber. A gente pode voltar a falar um pouco de clima, climatologia no geral, massas de ar, clima, bioma, essas coisas todas. Vou começar a apresentar, então, vamos lá. Errei. Vamos lá, compartilhando. Foi. Vamos lá, continuação, portanto, viu? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que falar sobre os tipos de industrialização, para a gente começar a falar sobre quais países estão inseridos em quais, o que é esse processo clássico de industrialização, o que marca essa industrialização tardia ou periférica, tá? Então, acho que para a gente começar a voltar a retomar os conceitos levantados quando a gente falou de primeira revolução industrial, segunda, a revolução do meio técnico, científico e informacional, a gente tem que falar dos tipos de industrialização e os países que se encaixam em cada um. Vamos começar a falar da industrialização clássica, que representa os países centrais da divisão internacional do trabalho. Eles, né, esses países de industrialização clássica que comandam a economia capitalista. E são eles também que começaram na frente, nossa corrida industrializante, né, durante a primeira Revolução Industrial. São os países pioneiros nesse sentido. Gente, meu fone está me dando um incômodo tão grande no ouvido, eu preciso trocar essa borrachinha urgente. Enfim, vamos continuar. Eles são também marcados, né, esses países de economia de industrialização clássica, aliás, não economia, são os que possuem maior investimento em ciência e tecnologia. E aqui, em contrapartida, você vai ter os países que possuem, né, a sua industrialização mais tardia e também são conhecidos os países de industrialização periférica. O que são esses países? São a industrialização dos países emergentes, dos países subdesenvolvidos, tá? Ele pode ser dividido de duas formas. Você tem a forma latino-americana, que tem como característica como as indústrias desse lugar, desses locais, não tem tanto investimento em ciência, em tecnologia, as indústrias dali pouco tem pouco valor agregado. Então, costumam ser uma indústria que você substitui as importações. O que de pouco é caro, sendo bem brando falando, o que de pouco industrializado ali, que tem um valor agregado altíssimo, que possui uma demanda maior desses países desenvolvidos, você exporta. De resto, você faz essas manufaturas de coisas pequenas, de baixo valor agregado e tudo mais. Isso, né, no modelo latino-americano. Você também tem esse modelo de industrialização tardia dos países asiáticos, que você tem como plataforma de exportação o Made in via mercado externo. O que isso significa? É o fenômeno chinês na economia internacional. Esses países que sofrem dessa fuga dessas indústrias de determinados locais, né, elas que saem dessa sua terra natal, do lugar mãe, e vão para outros em busca de melhores qualidades de mão de obra, barateio no custo, incentivos fiscais. Você vai ter todo
essa fundamentação que movimenta essas indústrias saírem de lugar X e irem para Y, tá bom? E o modelo desse tipo de industrialização é geralmente planificado, quando existe um alto investimento nas indústrias de base, que foi o modelo dos países socialistas na época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no século passado, tá bom, gente? Aqui eu acho importante a gente falar dos fatores da localização que movimentam também esses países saírem de lugar X e para Y, essas indústrias migrarem de lugar para o outro, porque que você tem também essa descentralização dentro de um próprio país, né? Como a gente viu que muitas das indústrias fogem hoje em dia de São Paulo, vão para lugares mais ao interior, né? Zona Franca de Manaus, vão na região, vão buscar se alojar na região centro-oeste, tudo mais. E eu acho que, voltando também nos conceitos que a gente trouxe nas aulas anteriores, acho importante falar desse, para, né, introduzir esses fatores de localização, é falar, por exemplo, da, das reservas minerais que se encontram na região norte, por exemplo. A gente sabe que lá possui, né, Serra dos Carajás, tudo mais, Serra do Navio, lá possui uma grande reserva de minerais diversos ali. A gente sabe, né, quando se trata de fatores da localização, o quanto você possuir uma condição natural ou social diferente de que outra vai influenciar se uma indústria vai se alojar ali ou não. E por que que eu falei de, por exemplo, alumínio na região norte? Porque a gente sabe que ali você, na região norte, né, você vai ter grandes reservas de bauxita e aliado a isso, você vai ter uma quantidade enorme de rios de planície que podem se tornar hidrelétricas. E a gente sabe que para transformar essa bauxita em alumínio, você precisa fazer o processo de hidrólise, que envolve muita energia elétrica. Faz sentido ou não faz, então, se você já tem reserva minerais ali, e rios que podem se tornar hidrelétricas, você ter bastante usinas que transformam essa bauxita em alumínio. Entendeu? Faz muito mais sentido você ter uma usina ali do que no Rio Grande do Sul, sacou? E é isso que a gente vai falar se tratando desses fatores de localização que influenciam nessa instalação ou não de uma indústria em determinados locais X ou Y. Tá? Diferentes lugares providenciam condições diferentes para a indústria local, que proporciona, portanto, diferentes demandas. Eles procuram, de acordo com a oferta local, uma quantidade maior de matéria-prima, fonte de energia, mão de obra, mercado consumidor, infraestrutura de transporte, rede de telecomunicações, incentivos fiscais, disponibilidade de água e etc. Tudo isso a gente pode resumir que condições diferentes levam um lugar X ou Y terem mais do que Z ou J, tá? É isso que a gente tem que ter na mente, como que fatores naturais ou sociais, como uma mão de obra mais barata e mais abundante, pode influenciar em um país ter mais ou menos indústrias também. Aqui a gente vai começar a falar da industrialização brasileira, e aqui eu separei o tripé do que é a industrialização brasileira. Tá? Se alguém perguntar para vocês, o que é a industrialização brasileira, quais são as três principais características, vocês respondam isso aqui. Ela é tardia, é periférica, tá? A gente chegou depois nessa corrida industrializatória, tá? Ela é baseada na substituição de importações e ela foi pautada em cima de capital externo. Como? A gente vai ver a seguir, né? A gente sabe que se não tivesse investimento internacional em solo nacional, a nossa indústria representaria menos no nosso PIB e seria mais fraca do que é hoje, tá bom? Aqui a gente vai falar, então, como começou esse boom industrial brasileiro, tá? O Brasil, como a gente já sabe, tinha uma economia primária exportadora, principalmente de café, tá? E com a crise de 29, houve um abalo enorme nesse modelo econômico. Que modelo econômico? Economia primária exportadora. A partir desse fenômeno, a partir disso, dessa quebra da Bolsa de Nova York, né, que gerou uma crise tremenda nos Estados Unidos, que a gente voltou uma atenção maior para esse processo incipiente das indústrias no Brasil, e que a gente começou a galopar com ritmos um pouco mais fortes nesse processo industrializatório nacional.
tá bom? Então é isso. Se não tivesse a crise de 29, se não tivesse sabe a famosa frase, existem males que vêm para o bem? É isso. Se não tivesse a crise de 29, provavelmente a gente teria se pautado nessa economia primária exportadora por mais tempo ainda, tá bom? E dentro dessa industrialização brasileira, a gente vai encontrar modelos distintos nisso tudo. Vão ter dois momentos distintos desses modelos industrializatórios. Tá? Primeiro, a gente vai ter um modelo concentrado e depois um modelo desconcentrado. O que significa esse modelo concentrado? É essa economia de aglomeração, tá? Onde a gente tem a maior parte dessas indústrias, dessas recém-criadas indústrias focadas bem fortemente na região sudeste, especialmente em São Paulo, tá? Por quê? Como a gente já disse, era onde existia maior capital acumulado, que foi advindo dessa economia primária exportadora de café. E por que que esse modelo concentrado se focou, né, com mais força na região sudeste? Por conta da mão de obra qualificada que existia na região, né, os imigrantes que haviam acabado de chegar no nosso país e se instalaram ali, era um grande mercado consumidor, né? Aqui, como a gente pode ver, é uma economia de aglomeração, então existe mais gente. Se tem mais gente, tem mais mercado consumidor, que significa, por consequência, ter mais braço para trabalhar nesse processo inicial da industrialização brasileira. Você vai ter uma infraestrutura logística mais interessante nessa região, né? Você vai ter mais ferrovias passando aqui, e também você vai ter o reaparelhamento do Porto de Santos visando a exportação do que era manufaturado nessa indústria local. E tudo isso, como eu já falei, todas essas qualidades, essas características favoráveis que possuía a região sudeste, especialmente São Paulo, era pela economia cafeira fortíssima que a região possuía, tá bom? E aqui, nesse segundo momento, vai ter esse modelo de industrialização desconcentrado. Isso quando se trata da industrialização brasileira, que é a deseconomia de aglomeração. E o que é essa deseconomia de aglomeração? Eu vou aqui ler para vocês antes de retomar esses outros conceitos. Essa deseconomia de aglomeração, ela pode ser caracterizada como um processo contrário à atração de novos investidores nas áreas industriais e econômicas. Essa economia pode ser vista como não mais atrativa para investidores em decorrência das desvantagens industriais, que em determinado momento superam as vantagens. Então é isso, essa deseconomia de aglomeração que a região sudeste, e em especial São Paulo, foi o não mais tão barateio dessa mão de obra, é você possuir impostos mais caros do que em outros locais, é você não ter incentivos governamentais nessa região que já estava saturada de indústrias ali, e você tem outros locais. Então é isso, esse modelo de desconcentração foi que a gente falou quando a gente viu nesse processo de ocupação brasileira, começou no litoral e vai se interiorizando. É isso, é você ir para Manaus, quando se trata de Brasil, é você ir para a China, é isso. Esse é o modelo é um modelo desconcentrado de industrialização, tá? Que também é marcado por ter as seguintes características: você vai ter alta desconcentração industrial, você vai ter regiões que tornam-se mais ou menos atrativas baseadas nos seus indicativos sociais ou naturais, você vai ter regiões, né, nessas mais concentradas, que a saturação de infraestrutura não se compensa mais criar uma indústria naquele local, você vai ter incentivos fiscais por parte do Estado para a formação de novos polos em locais estratégicos, né? Como a gente viu, o Juscelino Kubitschek, que faz Brasília, bem no coração do Brasil, para movimentar essa desconcentração litorânea do nosso país, tá? E você vai ter melhor infraestrutura em outras regiões. Aqui, como a gente pode ver, que isso resultou nas outras 4 regiões do Brasil se tornarem protagonistas, nesse processo industrial. E tudo isso, hoje em dia, a gente pode chamar de efeito China, que tem como característica ser esse país made in, tá? Vamos para a próxima aqui. A gente vai falar agora um pouco do histórico e as fases de industrialização nacional. Eu dividi o processo de industrialização nacional em 6 fases, tá? Sendo que a primeira dela foi a primeira fase de todas, que foi a fase proibitiva, que durou de 1500 até 1808. Como o nome já diz, essa frase proibitiva proibia a industrialização nacional,
tá? Essa Dentro dessa fase aqui, a gente teve essa maior industrialização no fim do século XVIII e começo do século XIX, tá? A Dona Maria I solta um decreto que proibia as indústrias, né? E ela afeta a oferta de mão de obra para a agricultura e a mineração. Então, é por isso que você não é tão interessante você permitir a indústria naquela época, porque senão os moldes da economia, agricultura e mineração perderiam braços para esse processo inicial de industrialização no Brasil, tá? Então, ao fazer tudo isso, os governantes da época, não rompe com o pacto colonial, você quer a continuação desse modelo de forma precoce, então você não rompe com esse pacto colonial de forma precoce, repetindo, e tem como intuito gerar independência, tá? Você não faz isso para você não gerar independência, tá bom? E as atividades econômicas dessa primeira fase, então, como a gente já disse, era agricultura, extrativismo vegetal, pecuária e mineração, tá bom? A segunda fase é a fase protecionista, ela que é marcada por ser ali do final do século XIX e início do século XX, conhecido também pela fase da pré-indústria. Nessa época, o Brasil já era um diferente Brasil colonial e que vivia de agricultura e mineração, única e exclusivamente. Nessa fase do Brasil pré-indústria, o Brasil ainda assim é um país agroexportador, mas você já tem a abertura dos portos com Dom João VI. A base da economia aqui, não só a mineração, é a cana-de-açúcar, o pau-brasil, né, porque a gente viu que isso demorou de 1500 até 1808, a gente sabe os diferentes produtos que foram a base dessa economia nesse processo todo. Aqui a base da economia já era o café, e aqui, além da abertura dos portos, você vai ter a revogação desse alvará, dessa proibição da indústria nacional. Em 1844, começando de fato com esse modelo protecionista da indústria nacional, você vai ter a tarifa Alves Branco, que você faz o quê? Você eleva as taxas de importação entre 30% e 60%, promovendo um protecionismo na indústria local. Galera, eu vou dar um exemplo bem tosco do que significa isso aí hoje em dia. Vamos supor que o nosso presidente, ele institui alguma coisa do tipo que a importação de iPhones vai ser 80% maior do que é hoje. O que isso quer dizer? Que o iPhone da Gradiente, quem lembra dessa? Que o iPhone da Gradiente vai ser mais atrativo de se utilizar, Gradiente, que é uma empresa nacional, do que o iPhone da maçãzinha, do Steve Jobs. Por quê? Vai ser um preço tão abusivo que você vai acelerar você vai aquecer essa economia nacional. O que antes você comprava gringo, o que antes era um ketchup Heinz, hoje você compra da Zael, entendeu? É isso, beleza? De novo aqui, né, a economia principal era o café, e nessa época, portanto, dessa elevação das taxas de importação, você surgia esse processo tímido de industrialização, onde os principais modelos, né, eram o têxtil e o alimentício, tá? E, de novo, você vai ter essa concentração dessas novas indústrias na região sudeste, principalmente em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Cadê? Aqui, ó. Nessa época surgiu um tímido e incipiente processo industrial, e o porquê disso? Porque não houve nenhuma revolução nesse novo setor industrial, porque a economia primária exportadora atendia muitos interesses. Vocês lembram que eu falava aqui? Isso aqui, ela não tem porquê, né, Dona Maria, romper o pacto colonial, querer esse processo de independência, porque ficar do jeito que estava bom, entendeu? Então é isso, você não teve nenhum incentivo já nessa segunda fase também, porque essa economia primária exportadora atendia muitos interesses dos donos de terra, dos latifundiários da época, tá bom? A terceira fase foi a fase mais importante, que foi onde marcou esse início, né, como a gente pode ver, foi pós-crise de 29, o boom brasileiro, olha como essa terceira fase é marcada, né, nesse governo Vargas a partir de 1930, um ano depois dessa crise da Bolsa de Valores de Nova York. Tá? Então vamos lá. A terceira fase foi a fase da indústria de base, que foi do ano de 1930 a 1955, repetindo, no governo de Vargas. Aqui onde começou de fato a Revolução Industrial Brasileira.
Tá, uns 100 anos depois, uns 130 anos depois da Revolução Industrial Inglesa, sim, mas foi aqui onde começou a nossa, tá? Foi nessa época que começou a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Nacional de Petróleo, né, que é a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce. Foi nesse período que houve uma economia fortemente nacional desenvolvimentistas, tá? E o que que é isso? Você foi aplicado esse modelo keynesiano na economia local, que foi o modelo para esse processo industrializatório, com muito capital nacional investido nessas indústrias de base, tá bom? O incentivo à indústria foi causado pela queda de bolsas de Nova York e com a consequência a crise da economia cafeeira, como eu já disse. Então, aqui foi onde começou, porque aquele modelo não era mais viável e o nosso principal consumidor, o nosso principal comprador do que nós exportávamos estava em crise, que era os Estados Unidos da América. Aqui também a gente vai ter a quarta fase, que foi que é dividida em alguns momentos. O primeiro momento foi o momento da internacionalização, que foi de 56 a 61, que foi marcado pelo plano de metas com JK, o famoso 50 anos em 5. Tá? E você vai ter nesse primeiro momento da quarta fase, esse modelo de internacionalização, você vai ter um modelo pautado num tripé econômico. Quais são essas três pautas principais? É o fortalecimento das empresas estatais, a entrada de capital estrangeiro, né, as multinacionais, e pelo capital privado do próprio país sendo investido pesadamente na indústria nacional, tá bom? Aqui também você vai ter um investimento forte em rodoviarismo. Aqui, ó, Juscelino Kubitschek, essa foto icônica, onde ele está no Fusquinha, de uma instaurada indústria da Volkswagen no país, tá? A construção de Brasília, que visa, né, esse processo de interiorização do progresso, e você vai ter também, nessa quarta fase, dentro desse primeiro momento, com o JK, um foco maior na industrialização de bens de consumos duráveis, que a gente sabe que a indústria automobilística é um desse tipo de bens de consumo durável, né, a indústria de automóveis. Aqui, então, a imagenzinha dessa construção de Brasília, que visava essa interiorização, e, como eu já mostrei, então, o nosso digníssimo ex-presidente, dentro do seu Fusquinha conversível, incrível, e é isso. Nesse segundo momento, dentro da quarta fase, você vai ter a gestão Jânio Quadros, né, e do João Goulart, que eram nacionalistas, e que nessa quarta fase, né, as propostas dele visavam as reformas de base, educacional, fiscal, agrária e urbana. Inclusive, é por conta disso aqui, vocês, né, estudantes de história também, vão saber que é por conta disso aqui que você vai ter essa ameaça comunista, João Goulart, que havia viajado para a China, essas coisas e tudo mais, e é por conta disso aqui, dessas reformas de base que eles prometiam instaurar, que você vai ter essa quinta fase, né, que foi a fase militar, que por conta disso aqui que você alimentou esse desejo pelo golpe militar, pela ditadura, que começou e que durou, né, de 64 a 85. Aqui é as três fases, né, você teve a intervenção militar, depois o golpe e a ditadura que foi instaurada pelo AI-5, pelo ato institucional número 5, o mais brutal de todos, e que inclusive alguns aí tentam, sinalizam que desejam a volta disso e tudo mais. Acho que o que falta para eles é um livro de história e um cérebro, talvez, né? Mas isso, gente, é inaceitável. Você não pode pedir por algo desse tipo, né? Enfim. Dentro dessa fase de industrialização, a quinta, né, que foi a fase militar, você vai ter algumas fases, né, desse processo industrializatório dentro dessa economia militar. Você vai ter uma que é a fase do milagre econômico, que durou de 67 a 73, que teve crescimentos brutais assim no PIB nacional. Você teve uma média de crescimento de quase 11% ao ano. Aqui você teve um grande aumento de infraestrutura, diversificação industrial. Aqui foi de fato uma fase muito boa. Só que a gente sabe que isso depois teve um preço, né? Foi nessa época aqui que teve a criação da Zona Franca de Manaus, e aqui você vai ter também a retomada desse tripé econômico que foi instaurado na época do Juscelino, que é
o que é marcado, novamente, esse tripé econômico, é o Estado investindo pesado na indústria de base e de infraestrutura. Você vai ter bastante capital nacional privado com força nos bens de consumos não duráveis e capital externo com força em bens de consumos duráveis e intermediários. Tá bom? Depois do milagre econômico, essa fase muito boa da economia nacional dentro do golpe militar, você vai ter a recessão, né, o pós-milagre, que durou de 73 a 79. Essa crise surge, né, pelo choque do petróleo. Em 1900, perdão, em 1980 você vai ter o início do que foi chamada a década perdida, né, que marcou, né, o fim do governo militar e o início do governo Sarney, né, o Sarney desde essa época já ferrando um pouco com o brasileiro. Essa fase aqui é marcada pela diminuição industrial causada por essa recessão e tudo mais. Ficou chamado, então, de década perdida. Tá? E depois disso teve essa sexta fase, que é a fase neoliberal, que é marcada de 1990 até os dias de hoje. Você pode ter uma maior ênfase nesse modelo, você pode ter uma maior ou menor, mas ainda assim é um modelo neoliberal, né, onde a gente teve uma menor inclinação a esse modelo na época dos governos do PT, de Lula e Dilma, mas ainda assim um modelo, né, de viés, pelo menos dos antecessores, um viés neoliberal. Em 1889 ocorre o Consenso de Washington. Vocês sabiam disso aqui? O Consenso de Washington é uma conjugação de grandes medidas que se compõe de 10 regras, que é as principais que eu vou citar aqui, formulado em novembro de 89 por economistas de instituições financeiras situadas em Washington. Essas novas formas foram estabelecidas em desenvolvimento para consolidar o receituário de caráter neoliberal, principalmente na América Latina. Então é isso, gente. Houve essa reunião onde foi instaurada, né, um viés neoliberal que era para ser utilizado principalmente nesses países latinos, né, que acabaram de sair de crises, de golpes. A gente teve a mesma coisa na Argentina, no Chile, com Pinochet, e tudo mais. Então, você vai ter essa consolidação desse modelo neoliberal sendo utilizado principalmente em todos os países latinos. As principais regras que foram instauradas nesse consenso de Washington era a instauração do Estado mínimo, você vai ter uma abertura comercial, você vai ter desregulamentações, você vai ter reformas tributárias e privatizações. Isso aqui é facilmente exemplificado quando a gente tratar do governo FHC, né? Privatizou muita coisa durante os seus 2 mandatos aí, tá? Aqui, ó, como eu já havia dito, né, facilmente exemplificado pelo governo FHC, que foi marcado pelas privatizações, modernização, a dispersão industrial e também o principal de tudo, que foi o Plano Real. Você vai ter o governo Lula, que foi o aumento do preço das commodities, como nunca havia se visto antes, e que aumentou o superávit da balança comercial brasileira. Essa fase, o governo Lula, ele tem seus méritos, assim como todos os governos, mas isso aqui, né, esse aumento das commodities é uma coisa que aconteceu e isso, querendo ou não, não foi culpa dele, né? A boa utilização desse superávit da balança, aí a gente dá as políticas sociais que ele aplicou e tudo mais, mas esse boom da balança foi uma coisa de coincidência, tá bom? Isso aí nunca havia antes acontecido, provavelmente nunca mais vai acontecer, mas a gente tem que dar os méritos pelo o bom uso que ele fez desse superávit. O que aconteceu depois, isso é uma outra história, mas isso de fato aconteceu, tá? E esse excedente, né, esse superávit na balança comercial brasileira, o excedente foi usado em bancos e no consumo, e nesses projetos sociais, onde você teve a ascensão de classes mais baixas, diminuição das camadas miseráveis da população brasileira, e que depois, em 2014, por conta desse superávit em algumas coisas, você vai ter também chegar nessa crise que foi marcada no início do segundo mandato do governo Dilma. Tá? As conclusões disso aqui é que depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil já pode ser considerado, gente, já pode ser considerado de industrialização tardia. Tá? Então é isso. Quando perguntar de industrialização brasileira, hoje em dia é tardia, é um país emergente e que a gente representa também 1/4 do PIB nacional corresponde às indústrias, tá bom? Aqui, ó, é onde eu marquei para finalizar o fim de uma aula.
E aqui eu já vou começar outra por conta de não ter participado na semana passada. Aqui, gente, a gente vai falar um pouco agora de industrialização de países desenvolvidos. Aqui eu trouxe um mapa dos Estados Unidos, eu fiz isso aqui no Paint, espero que vocês gostem. E eu dividi essa industrialização dos Estados Unidos da América em algumas localizações, tá? Vai de 1 a 5, como vocês estão vendo, a gente vai começar com a número 1, que é a industrialização do Nordeste dos Estados Unidos, né, conhecido também como os Grandes Lagos. Aqui eu vou falar um pouco sobre belts. Isso é melhor exemplificado quando a gente for tratar de agricultura estadunidense. Mas o que significa um belt? A agricultura estadunidense tem seu grande destaque no elevado nível de mecanização. A região de maior importância no setor é a dos belts, onde existem extensas faixas de cultivos de produto como trigo, wheat belt, no Nordeste e no Centro. O milho, o corn belt, no Nordeste e no Centro. O algodão, que é o cotton belt, no Sul, além do cinturão de laticínios, o dairy belt, com a criação intensiva do gado para leiteiro no Nordeste. Eu trouxe aqui com um belt, um cinto no fundo. E o que isso tem a ver com industrialização? Como eu falei, esses belts são um conceito que são mais facilmente aplicados na agricultura estadunidense. Só que isso pode ser mostrado também na industrialização, porque em locais que você vai ter uma indústria bélica mais forte, você pode ser chamado de, tipo assim, o cinturão das indústrias bélicas. Entendeu? É nesse sentido. Então, vamos lá, ó. A gente vai pegar esse número 1, o Nordeste dos Estados Unidos, e vamos começar a falar dessa região, né? Dessa industrialização dos países desenvolvidos, e agora, falando mais especificamente do Nordeste americano, né, que é conhecido também pela região dos Grandes Lagos. Quais são as características desse local? É a área mais populosa, urbanizada e industrializada dos Estados Unidos, tá? É a área onde começou ali a ocupação estadunidense, é a área ali das 13 colônias, que a gente estuda com exaustão nas aulas de história e tudo mais. Aqui você vai ter a concentração de duas das três megalópolis do país. Você vai ter a Boswash e a Chippewa. Boston e Washington, Washington capital, né? E Chicago e Pittsburgh. A outra é San Diego e São Francisco, é a Sansan, tá? Então, duas das três megalópolis do país são localizadas nessa região nordeste dos Estados Unidos da América. Essa região foi conhecida como os Manufacturing Belt, que é o cinturão industrial, ou Rust Belt, que é o cinturão da ferrugem. Entendeu? Essa conexão com a agricultura, em determinado local, você vai ter a maior plantação de milho do país, então aquilo vai ser o belt, vai ser o cinturão do milho, corn belt. Aqui, quando você vai ser a maior concentração de indústrias, você vai ter um belt desses que é marcado por esse cinturão industrial, que é o cinturão da ferrugem. Tudo mais. Eu dei essa devagada, dei essa retomada para ficar bem claro, caso vocês não tenham ouvido desse conceito dos belts, o que significa isso na economia estadunidense. Tá? Aqui nessa região você vai ter o predomínio das indústrias tradicionais, que são as indústrias siderúrgicas, petroquímicas, automobilísticas, bélicas e etc. É aqui também que quase metade das indústrias dos Estados Unidos, das que permanecem ali, estão concentradas. Tá? E aqui, apesar dela ser a área mais rica do país, a região ainda sofre com um processo de descentralização geográfica das indústrias, que migram para outras regiões ou países na busca de otimização dos gastos. É aquilo que a gente falou, que é o quão atrativo é esses lugares desses países chamados dos países made in. É o processo que aconteceu nos Estados Unidos, acontece no Brasil e aconteceu com todos os países que possuem indústrias, né, que você vai ter essa desconcentração visando ir para países mais atrativos economicamente, visando essa otimização de gastos. Aqui, vamos voltar lá, né? Aqui eu aglomerei a região 2 e 3, tá? Vou falar delas de uma vez só. Aqui é marcado por ser o Sudeste, que é o Golfo do México, aqui, e o Sul, que é a fronteira com o México. Aqui você vai ter também o que é conhecido o Sun Belt, a região mais tropical dos Estados Unidos, onde favorece quando se tratar de agricultura, né? Plantação de frutas, entre outras coisas, que
Como eu falei, eu não vou entrar muito nisso aí, porque quando a gente for falar de agricultura, a gente vai falar da agricultura estadunidense, e daí a gente retoma com mais força esses conceitos. E aqui também é onde tem o maior predomínio das indústrias petrolíferas, que vai ter a extração e refino de petróleo e gás natural, e também as agroindústrias. As maiores concentrações de petróleo ficam no estado do Texas, aqui, e também as bacias localizadas no Golfo do México, tá bom? Aqui onde você vai ter uma das industrializações mais tardias do país, e aqui você vai ter bastante ocorrência de indústrias montadoras. Nessa região, principalmente, onde utiliza-se mais brandamente a mão de obra barata do país vizinho, né, a mão de obra mexicana. Focado nessa região sul, a economia é toda centrada na indústria petroquímica. O estado do Texas, além de deter as maiores reservas de petróleo dos Estados Unidos, ela também tem uma grande concentração bélica e aeroespacial, com intenso crescimento de setores relacionados à informática. Aqui, como a gente pode ver, é que fica em Houston, no Texas, uma das sedes da NASA. Inclusive, não sei se existe algum fã de basquete aí, mas é por isso mesmo que o time do Houston na NBA, o Houston Rockets, leva esse nome, por uma das sedes da NASA ser localizadas na cidade onde essa franquia se localiza. Entendeu? Os Houston Foguetes. Beleza? Aqui a gente vai falar da região sudoeste, né? Essa região. Oh, gente do céu. Eu nunca me ajuda. Mas enfim, aqui é a região sudoeste, que é conhecida também por ser a região do Vale do Silício. Tá? Aqui é onde existe o maior tecnopolo do mundo e onde tem a maior concentração de empresas e indústrias de tecnologia e agora também lar das startups. Ok? É aqui, nesse Vale do Silício, que vai existir várias universidades e institutos de pesquisa que fornecem mão de obra de altíssima qualificação para as empresas se desenvolverem, e juntamente com elas os programas na área de pesquisa e desenvolvimento. Então é aqui, gente, que localiza-se Google, Apple. Para quem assistiu a rede social, a gente sabe, né? Dá para a gente no filme é possível ver o Mark Zuckerberg, né? Fazia Harvard, larga a faculdade no meio e vai para a região sudoeste dos Estados Unidos, que é lá onde ele, motivado no filme pelo Justin Timberlake, né? Ele fala que lá é o lar das coisas, lá é onde as coisas acontecem, lá onde havia sido a fundação da IBM, do Google, Yahoo fica lá. Então, é nessa região, sudoeste dos Estados Unidos, conhecido também por ser o Vale do Silício. Nossa, gente, eu tô com. Nossa senhora, tá muito ruim essa borracha do fone, cara. Tá tipo me machucando. Enfim, aqui a gente vai ter também a região noroeste, tá? E qual é a característica dessa região noroeste estadunidense? É aqui onde você vai ter a maior ocorrência de indústrias bélicas desde a Segunda Guerra Mundial. E qual é o motivo disso? A posição geográfica dessa região, próxima ao Oceano Pacífico, facilita o comércio com países importantes, né, como Japão, Austrália e China. Mas, para além disso, a principal motivação dessa atenção dada na região quando se trata de indústrias bélicas foi o fato de que o Japão, que era o principal inimigo estadunidense na Segunda Guerra Mundial, era localizado de frente para esse noroeste estadunidense, para esse noroeste americano, entendeu? Então é por isso, por conta desse viés geopolítico, desse viés de guerra mesmo, que a região noroeste recebeu uma maior atenção na tocante à indústria bélica, tá bom? O aumento da importância da bacia do Pacífico, né, veio com a reconstrução econômica do Japão, que inclusive contou com investimentos estadunidenses, e o crescimento industrial acelerado dos tigres asiáticos, além do crescimento econômico da Austrália e da China após a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Aqui a gente vai falar também, não só dos Estados Unidos, mas da industrialização da Europa e da Ásia, e a gente começa falando da Europa, né, que foi o berço da primeira Revolução Industrial no fim do século XVIII. As maiores economias, como a gente sabe, são Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Rússia, sendo essa a ordem, respectivamente, tá bom? A representação do setor industrial do PIB dessas maiores economias são a Alemanha, com quase 30%, né, 28%, Reino Unido 22%, França 19%, Itália 25% e Rússia 32%, tá bom? Aqui eu vou falar um pouco dos destaques desses polos industriais na Europa, dessa industrialização europeia.
E a gente não tem como começar sem falar sobre o Vale do Rio Reno, que fica entre Alemanha e França, e o Vale também do Rio Ruhr, que aqui, né, onde se concentra as áreas mais industrializadas da Europa, tá bom? É aqui onde você vai ter também enormes reservas de carvão mineral, que também, voltando, lembra disso aqui, gente? Os fatores de localização, não é coincidência que na área mais industrializada da Europa seja onde também apresenta enormes carvões, reservas de carvão mineral, perdão. Na foz do rio Reno, né, você vai ter que é um rio de planície navegável, se encontra o porto de Roterdã, que também é o maior da Europa. Então, é tudo ali nessa região, tá bom, gente? No norte da Itália, é o Vale do Rio Pó, possui a região mais rica e industrializada do país. Aqui, né, o vale desse rio passa por Turim e também nas proximidades de Milão. É aqui que vai ter a maior concentração populacional e urbanização da Itália, por conta de ser, né, nas margens de um rio. Nessa região, para além da indústria, você vai ter uma área que é referência agrícola, tá bom? Aqui a gente não tem como não falar também sobre o Vale do Rio Thames, que fica na Inglaterra, que é conhecido por ser o rio mais poluído do mundo durante a primeira Revolução Industrial. Isso aqui, gente, o grande fedor, para além do cheiro horrível, né, todos os dejetos dessa, né, principalmente Londres, né, que foi esse berço da primeira Revolução Industrial inglesa, esse grande fedor que existia na região foi um evento, tá? O grande fedor procura aí na internet aí que vocês vão ver algo do tipo, tá? O grande fedor foi um evento onde, marcado por um verão mais intenso, né, durante essa primeira revolução industrial, proporcionou um cheiro tão forte, tão putrificado, tão nojento na região ali, porque todos os dejetos do mundo, das indústrias, todo o esgoto era canalizado nesse rio. é, Aqui, ó, como vocês podem ver, olha a corzinha dele. O rio Thames era o rio Tietê da Europa, tá? Então, o evento desse grande fedor foi marcado por esse verão mais quente, que intensificou esse cheiro ruim do rio. Você teve um despertar da classe governante para que a água desse rio fosse tratada e que houvesse uma maior conscientização quanto à emissão desses dejetos no rio, que é, né, se tornou algo insustentável ali para os moradores das bordas do rio. Tá? Inclusive, sobre o Rio Thames, é até curioso a gente trazer isso, que houve depois de muito tratamento, né, inúmeras iniciativas para que... Gente, só um minuto que minha cachorra está aqui latindo, eu preciso abrir para ela, senão já vi. Vamos. A campanha não pode tocar, que vocês conhecem. Ela estava aqui, espero que não tenha vazado os latidos dela aqui, mas ela estava resmungando, tive que abrir aqui no meio. Essas coisas, quando em sala de aula não acontecem, né? Mas no EAD a gente tem que ser mais flexível. Enfim, existiu um trabalho, como eu estava falando, né? Se tratando desse Vale do Rio Thames, existiu um trabalho de inúmeras iniciativas para a despoluição desse rio, retirar lixo, retirar sacola. Teve um momento que o rio ficou muito baixo, deu para ver a quantidade de dejeto que tinha localizado ali nas profundezas do rio e tudo mais. Mas houve um trabalho, depois que essas iniciativas de despoluição do rio Tâmisa foram avançando, de inserir salmão nesse rio, porque o salmão é um ótimo indicativo se o rio é poluído ou não. Se existe salmão em algum lugar, a gente dá para saber que esse rio não está morto, que esse rio não está podre. Eles são peixes chatos quanto a essa questão da saúde do rio. Então, se você tem salmão em algum lugar, quer dizer que esse rio está limpo, que esse rio está show, que esse rio está da hora. E, né, colocar esse salmão nesse rio fez com que a gente pudesse ver, né, testar de fato se esse rio conseguia ter alguma saúde. E ele prosperou por algum tempo, só que hoje em dia a gente vê quantidades baixíssimas de salmão que se reproduzem, que se proliferem na região, mostrando que esse trabalho todo que foi feito na região foi por água abaixo, já nos dias de hoje. Tá? Aqui agora, então, a gente vai falar da Ásia, e focando principalmente agora nesse começo no Japão, nessa industrialização japonesa, tá? O Japão foi um país que intensificou seu processo de industrialização no fim do século XIX, durante a era Meiji, através dos Zaibatsus. E o que é isso? Esses Zaibatsus são conglomerados industriais,
ou financeiros do Império do Japão, que a influência e o tamanho deles propiciaram um grande controle de parte significativa da economia japonesa do período Meiji até o fim da Segunda Guerra Mundial. Quais empresas faziam parte desses Aibatsus? As maiores da época, tá? Empresas como Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo e Yasuda, desculpa, são exemplos de Zaibatsus. Essas empresas familiares, né, que tinham esse grande aporte do governo, foram diluídas após as ordens dos aliados, né, após o Japão perder a Segunda Guerra Mundial. Né? E durante esse período, né, da Segunda Guerra, os Aibatsus são transformados em indústrias bélicas. Então é por isso que houve essa ordem dos aliados também, porque o que geralmente essas empresas produziram foram transformados em indústria bélica para ajudar nessa corrida japonesa contra os aliados na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Depois do período da Segunda Guerra, houve essa reconstrução japonesa, e isso, como eu já disse, teve apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos investiu pesado no Japão, né? Acho que um pouco também pela culpa de ter matado 140 mil pessoas de uma vez, por conta da bomba atômica, talvez. Mas aqui que houve, né, dentro dessa economia japonesa, houve pesados investimentos em educação e tecnologia, tá bom? E ela rapidamente após essa reconstrução, após esse apoio mais forte dos Estados Unidos, ela rapidamente se tornou a segunda economia mundial, tá bom? Foi um processo de crescimento avassalador do Japão na época. Hoje ela é a terceira economia, né? Foi ultrapassada pela China, mas ainda assim um PIB altíssimo, né? Só perde para esses dois outras potências internacionais. Aqui a gente vai falar dos tigres asiáticos, né? E o que são esses tigres asiáticos? Qual que é o processo de industrialização que esses países sofreram? Então, esses tigres asiáticos são países do leste e do sudeste asiático que adotaram um modelo agressivo de desenvolvimento econômico, principalmente a partir dos anos 70, tendo alcançado taxas altíssimas de crescimento do PIB por décadas. Imagina o milagre econômico do Brasil na, na ditadura militar, isso eles tiveram sem uma grande crise, sem uma coisa tão forte, como aconteceu aqui, sem uma década perdida, e ao invés de 6 anos, que foi esse milagre que durou, esse milagre econômico, eles tiveram isso por décadas, uns quase 20 anos, tendo taxas massivas de crescimento do PIB. Isso foi o que os tigres asiáticos nos proporcionaram por alguns anos, tá? E quem são os membros, né, os países membros desses tigres asiáticos? São a Coreia do Sul, que separou-se da Coreia do Norte via guerra, que foi nesse período aqui. Taiwan, que separou da China em 1949. Nossa, gente, peraí, só um minuto. Ai, meu Deus do céu. Sabia? Eu sabia. Isso aqui é um 953, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas enfim, a Coreia separou-se da Coreia do Norte via guerra em 1951 a 1953, me perdoa. Taiwan, que separou-se da China em 1949. Singapura, que é uma cidade-país que é 100% urbanizada, e Hong Kong, que é uma cidade chinesa desenvolvida pelo Reino Unido. Tá? Então, esses são os tigres asiáticos pioneiros, tá bom? Eles conseguiram esse volumoso crescimento de que forma? Como que eles mantiveram esse milagre econômico por anos, por décadas? Eles tiveram apoio financeiro dos Estados Unidos, eles tiveram mão de obra disciplinada, né, militarizada até algumas das vezes, que executava grandes jornadas de trabalho, para além dessa quantidade massiva de mão de obra disponível. Eles tiveram bastante apoio governamental dos chaebols, que são grandes conglomerados industriais, né? Aqui eu trouxe algumas indústrias que, por coincidência, são sul-coreanas, como a Samsung, a Hyundai, a Kia, a LG, etc. E também eles tiveram esse crescimento volumoso seguindo moldes industriais para exportação. Beleza? Aqui, opa, ai, ai, gente, ó, edição ao vivo. Quem sabe faz. Opa, isso mudou. Agora foi, vamos lá. Edição ao vivo do slide, hein, gente? Aqui a gente pode ver o quanto esses países que antes eram irrelevantes no cenário internacional
galgaram posições nesses indicadores de qualidade de vida e possuem, olha isso, olha a posição desses países em relação ao IDH, por exemplo. Olha a qualidade de vida desse país. A Indonésia não está tão bem ainda, está em 107 nesse ranking de IDH, mas, ó, o Japão possui 99% de alfabetização entre adultos, PIB per capita sempre um negócio mais alto, ó. Pode ver que esses que são os primeiros possuem índices maiores, mas não são de se jogar fora esses outros também. Ó, o quanto esses outros países que possuem maior população têm um pouco menor desse índice de qualidade de vida, mas, enfim. A conclusão, né, quando se trata desses tigres asiáticos, é que, com o enorme crescimento econômico, que proporcionou uma melhora salarial significante, os velhos tigres asiáticos, esses tigres asiáticos pioneiros, conseguiram levar o progresso para as outras áreas, elevou-se consideravelmente a qualidade de vida dos habitantes. Só que isso aqui gerou uma consequência, que é por isso que essa tabela aqui não se aplica somente a esses tigres asiáticos pioneiros. Você tem outros nomes aqui. E por quê? Por conta desses velhos tigres asiáticos terem sofrido esse boom de qualidade de vida tão grande, esse boom de infraestrutura tão grande, passou a tornar-se inviável eles se manter, essas indústrias que foram para lá se manterem ali, tá? Então, é isso, ó, com essa melhora salarial de infraestrutura local, nos anos 90, principalmente, os países conhecidos como os velhos tigres asiáticos entraram em crise, levando muitas indústrias para os novos tigres asiáticos, que são Tailândia, Vietnã, Indonésia e Filipinas, onde, com o mercado menos saturado, encontraram uma mão de obra mais barata e maiores concessões governamentais. É isso, tá bom? Vocês lembram do que a gente falou lá no começo da aula? Dessa questão de ser concentrado, desconcentrado, saturação de infraestrutura? Por isso que esses velhos tigres abriram espaço para esses novos tigres asiáticos que aqui, como a gente pode ver, não chegam perto, né, da qualidade de vida desses países mais tradicionais nesse processo de industrialização asiática, mas caminham a passos largos para que isso aconteça. Tá bom? Vou fechar a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês me chamem, tá? Vocês sabem que meu WhatsApp é sempre aberto para vocês. E é isso. Vou encerrar por aqui e até semana que vem. Abraço. Opa.